Mais um dia super especial, mais um ano de vida, glória a Deus, mais um ciclo começando, glória a Deus, o melhor ano da minha vida, glória a Deus, né? Então nós declaramos isso e que o Senhor venha trazer sobre nós a bênção, o mover, o agir dele. E mais um dia na presença do Senhor, todos os dias nós estamos aqui na palavra de Deus, que é liderar nossa mente através da palavra. Onde a palavra tem uma verdade, e a verdade que traz vida e abundância. E todos os dias nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nessa leitura de hoje, que será 2 Crônicas 25, diz: Deus quer nossa obediência completa, né? Então a obediência parcial ainda é desobediência. Amazias assume o reino e faz o que é correto, mas não de todo o coração. Ele organiza exército e contrata soldados de Israel. E Deus, né, ele é um homem de Deus, Deus manda profetas para alertar e para ele não confiar em Israel. E ele obedece parcialmente e tem a vitória com a ajuda de Deus, mas ele traz deuses estrangeiros e ele começa a adorá-los, né? Então Deus envia outro profeta e Amazias rejeita novamente a correção. Então vai à guerra e ele sofre derrota, né? Então assim, o Senhor, por mais que ele tivesse feito aquele investimento, o Senhor vem e repreende ele, mesmo assim ele não quis escutar. Então a gente precisa ter esse discernimento e essa sabedoria de ouvir a Deus, né? Ouvir, colocar nossa mente ligadinha para o Espírito Santo. E já pedindo ao Espírito Santo para trazer discernimento sobre essa palavra, que diz assim: fala conosco, Espírito Santo. Era Amazias de idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era soldado da sua mãe Joadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração. Sucedeu-se que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos e mataram o rei de seu pai. Porém não matou os filhos dele, mas fez segundo está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Amazias reuniu Judá e pôs, segundo a casa de seus pais, sobre capitães de milhares, sobre capitães de 100, por todo Judá e Benjamim. E contou 20 anos para cima e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém o homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. A saber com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te a peleja. Deus, porém, não fará cair diante do inimigo, porque a força há em Deus para ajudar, para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Ele ficou tão apegado ao que ele tinha dado, né? Que ele disse: e o dinheiro que eu gastei, né? Tipo assim. E aí o Senhor disse: mas o Senhor tem para te dar, por isso ele não acreditou, né? Então separou Amazias a tropas que lhe vinham de Efraim, para que fosse ao seu lugar. Por isso se acendeu contra ele uma ira de Judá, e voltaram às casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000 filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e levaram ao cume da rocha, o mais alto das rochas, e lançaram abaixo e todos os pedaçaram. Porém os homens das portas de Amazias despediram para que não fosse com ele na peleja, e deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam o grande despojo. E sucedeu que depois que Amazias viu a matança de Edomitas, e trouxe contigo deuses, filhos de Seir, e tomou os deuses e prostrou diante deles e queimou o incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhes um profeta, que lhes disse: por que buscastes deuses desse povo, os quais não livraram o próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, ele respondeu: puseram-te o conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: bem, vejo que Deus já deliberou e destruíste, por quanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Então, tomado o conselho, Amazias, o rei de Judá, mandou o filho de Joás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamos-nos face a face.
Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava de Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá tua filha por mulher e o meu filho. Porém, os animais dos campos estavam no Líbano e passaram a pisar no cardo. Tu dizes, eis que tenho ferido o Edomita e elevou-se o coração para gloriar-te, pois fica em tua casa para que eu te entremeterias do mal, para que caísse tu e Judá contigo. Porém, Amazias não deu ouvidos, por isso que vinha a Deus para entregá-lo na mão dos inimigos, porquanto buscaram deuses dos Edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viraram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, filho de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e trouxe Jerusalém, derrubou o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, prata, todos os utensílios que acharam na casa de Deus, de Obed-Edom, os tesouros da casa dos reis, reféns, voltou a Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto mais atos de Amazias, tanto os primeiros quanto os últimos reis, que porventura não estão escritos nos livros de reis de Judá e de Israel. E desde o tempo de Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele. E Jerusalém fugiu de Laques, mas perseguiram até Laques e mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos, sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Então, assim, ele realmente começa bem, mas ele não obedece por completo. O reino de Deus, gente, não é mais ou menos. Deus não é um Deus um Deus do quente ou do frio, tem que escolher, né? Então, o que a gente tira de aprendizado aqui? Primeiro, Deus quer nossa obediência completa. Deus nos quer completa. Ele é o dono do ouro, da prata, a gente não tem que se preocupar porque Ele vai fazer. Segundo, confiar em Deus vale mais do que os recursos humanos. A obediência a Deus nunca é prejuízo. Soldados para Israel, né, que ele comprou, isso não era prejuízo, porque Deus já tinha dado a palavra dele, né? Terceiro, vitórias podem gerar orgulho espiritual. O sucesso não pode nos afastar de Deus. Rejeitar endurece o coração. O orgulho leva à queda, e buscar a Deus traz vitórias, certo? Então declare hoje comigo, ó, eu vou obedecer a Deus por completo, eu vou obedecer a Deus por completo, eu vou obedecer a Deus por completo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que palavra, né? E hoje eu quero declarar o Salmo 128 como comemoração, e é a verdade que eu acredito no Senhor na minha vida, que é bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, pois como era o trabalho das suas mãos, feliz será ele a bem. Tua mulher será como videira frutífera ao lado das tuas casas, teus filhos como plano de oliveira ao redor da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e haja paz sobre Israel. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família. E assim nós podemos adentrar num dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Fica com Jesus.